Olá, olá, seja bem-vindo ao Pode Acontecer, o podcast das histórias que aquecem o coração. Hoje tenho comigo uma artesã das palavras, alguém com uma escrita absolutamente sublime e que nos faz olhar para a vida de forma mais profunda. Aliás, arriscaria a dizer que nos convida a experienciar o leque de sentimentos que compõe a condição humana de forma ainda mais expressiva. Conhece-la de certeza muito, muito bem, até porque é nada mais, nada menos do que a autora do blog 25 por Inês, disponível no Instagram desde 2017, e vê lá bem que em 2021, em plena pandemia, lançou o seu próprio canal no Spotify, onde declama os seus textos, fazendo, claro, as delícias de todos nós. Se calhar não estavas à espera deste ponto, mas a Inês, é verdade, tem comigo a Inês Fernandes, é licenciada em Engenharia e Gestão Industrial do Instituto Superior Técnico e já exerceu muitos cargos. Aliás, se eu estivesse a falar da experiência profissional da Inês, teríamos um episódio só sobre isso. Mas de facto, e aqui que ninguém nos ouve, a Inês atualmente trabalha, vê lá bem, em cibersegurança. Portanto, temos de ter muito cuidado com aquilo que falarmos neste episódio, porque ela vai estar muito, muito atenta, ok? É verdade, tenho comigo alguém muito, muito especial e, como te dizia, cibersegurança talvez seja muito afastado da escrita criativa. Ou então não. Ou então essa separação se calhar existe só na nossa cabeça e é uma mera construção mental. E por isso é chegado o momento de explorarmos todos estes temas e muito mais com a fantástica Inês Fernandes, de 25 por Inês. Seja muito bem-vinda. Olá, Tiago. Olá. Muito obrigada por esta introdução fantástica. Oh, muito obrigado. Olha, Inês, estou mesmo genuinamente muito feliz por te ter aqui no Pode Acontecer. Eu já acompanho o teu trabalho há muito tempo. É a primeira vez que eu e a Inês estamos juntos. É verdade. mas de facto já... Mas nem parece. Mas nem parece. Mas de facto já acompanho o teu trabalho há muito tempo e fez-me todo o sentido quando pensei nesta primeira temporada incluir-te, por isso muito obrigado por estares aqui hoje comigo. Muito obrigada. Olha, Inês, vou começar pela escrita criativa porque de facto é algo que é uma paixão e que portanto faz todo o sentido começarmos por aqui, e começo por te perguntar quando e como é que a Inês descobriu que a escrita criativa era uma paixão que a alimentava tanto. Olha, a Inês descobriu a escrita mal começou a escrever. Foi mesmo assim. Portanto, eu quando era miúda, ainda na primária, já fazia os meus versos, as minhas quadras. Tipicamente escrevia sempre em poesia. Também penso que era o mais fácil para uma menina como eu era. E já mostrava aos pais, já mostrava à família. Portanto, já tinha esse gosto desde muito cedo. Depois foi um evoluir. Quando nós somos crianças, queremos ser médicos, bombeiros, passamos por várias fases. Portanto, eu nunca tive muito certo aquilo que queria ser. Sabia que queria ser feliz e que queria ter expressividade em qualquer coisa que fizesse. E isso notou-se sempre muito. Mas passei por várias fases e depois, quando falarmos um bocadinho mais à frente sobre aquilo que foi o meu percurso, inclusive estive no ramo da saúde, na faculdade durante um ano, e acabei por mudar. Portanto, estive sempre na procura daquilo que eu era, em tudo aquilo que eu fazia no meu dia-a-dia. Portanto, a escrita surgiu muito cedo, fui afunilando aquilo que eram os meus gostos, fui lendo muito, fui tentando perceber exatamente onde é que eu queria estar, mas nunca achei, só mais tarde, tão cedo, nunca achei que ia tornar isto em algo tão especial, tão importante na minha vida e que pudesse ser até aqui, pudesse ter até aqui um nível profissional. Isso não achei quando era mais miúda. Mas acho fantástico que tu, logo na primária, já escreves poesia. Repara, não é um género, não é um estilo literário característico dessa idade. Já nessa altura te achavas de algum modo diferente? Eu sempre me achei diferente, mas quando nós somos miúdos, achar diferente não é bom. Ou seja, verdade. Acabamos por nos excluir, não é? É verdade. Então na adolescência pior ainda. Portanto, usei essa... não lhe vou chamar mágoa, mas esses medos todos que eu tinha, por me sentir um bocadinho diferente das outras pessoas, para canalizar para aquilo que era a minha escrita. Portanto, transportei desde muito cedo aquilo que eram os meus sentimentos para a escrita, e queiramos ou não queiramos, a tristeza acaba por ser muitas vezes aquilo que nos motiva mais e que nos inspira mais fertilizante. A darmos a nossa arte aos outros. Falas precisamente dessa tristeza e é um dos pontos que
que eu gostava de falar contigo, não da tristeza forçosamente, mas gostava de te perguntar se consideras, porque todos nós em determinados momentos da vida sofremos, é inevitável, faz parte de estar aqui, portanto não vamos ter aqui falsas ilusões. Achas que este sofrimento pode ser um mestre? Podemos descobrir-nos e crescer perante o sofrimento? Sem dúvida. Eu costumo dizer que eu vivo muito em extremos. Ou estou muito feliz, ou estou muito triste. Tipicamente não estou no meio. Deus queira que ela hoje esteja feliz. Hoje estou feliz. Portanto, eu acabo por sentir muito. Acabo por sentir muito aquilo que é muito bom e acabo por outro lado, sentir polo. aquilo que é muito mau. Mas isso acaba por me ajudar a transmitir coisas e sensações e emoções que eu acho que se fosse uma pessoa mais nivelada àquilo que é o meio, não é? Entre os dois sentimentos, eu acho que não conseguiria exprimir-me tão bem. E portanto acho que sim, acho que quando nós experienciamos sensações negativas ou muito positivas, acabamos por potenciar aquilo que é a nossa arte e acabamos por potenciar aquilo que é a nossa mensagem, tanto para nós como para os outros. Claro. Tu falas muito da mensagem para os outros e de facto o teu trabalho, corrige-me se estiver errado, mas eu penso que tu não o faças a pensar nos outros na ótica de este trabalho resulta daquilo que a Inês sente, nas mais diversas áreas da sua vida, e que entregas carinhosamente às outras pessoas. Mas o que é facto, Inês, é que tu tens, quer queiramos, quer não, exposição pública. Tu tens uma página de Instagram com 20 e muitos mil seguidores. Quase 30 mil. Quase 30 mil. A minha pergunta é, quando tu lanças um texto, ficas preocupada é uma palavra forte, mas ficas expectante se as pessoas vão ou não gostar? Não, pois não. Não. Aliás, eu não revejo tantas vezes quando te vi aos textos que eu publico, admito, devia rever, e às vezes já há lá um errozinho que vou logo corrigir a seguir. E não penso de todo, nem no timing, portanto eu não estou a pensar nas horas que são melhores para publicar. É melhor para publicar. Sim, quem percebe de gestão de redes sociais percebe que isso efetivamente é importante, mas eu não me considero uma marca, portanto o meu crescimento tem que ser orgânico, e para ser orgânico eu tenho que escrever de forma orgânica e publicar. Não te consideras uma marca? Não, de todo. De todo. E de facto falavas dos timings, mas se calhar esses timings não são tão importantes quando as coisas vêm do coração. Não, claro que não. Eu tenho que escrever quando eu preciso de escrever. O 25 sempre foi isso para mim. Quando começou no Facebook e depois quando migrou para o Instagram, é quase como um diário. Portanto, tu não escolhes a hora a que precisas desabafar com o teu diário. Não, claro que não. Claro que não. Nem a intensidade. Portanto, o que tiver que sair é aquilo que eu escrevo. Já te aconteceu escreveres uma coisa de tal forma intensa que não a conseguiste publicar logo, que tiveste que, ok, foi uma espécie de libertação, digamos, mas não é para publicar ainda. Eu preciso de pensar sobre isto. Não? Não! Eu sou muito espontânea. Tão profunda. Sou muito espontânea. Não, mas é uma boa pergunta, porque eu acho que a maioria das pessoas pensaria. E pensaria no que é que o outro está a achar, pensaria no que é que o outro vai pensar, pensaria se não estamos aí longe demais. Eu não, porque lá está. Ou as pessoas entendem que o 25 é algo meu, é algo orgânico, é algo que fala sobre a minha vida, a vida dos outros, os sentimentos reais, ou então não têm maturidade para isso e não vale a pena seguirem. E está tudo bem. E está tudo bem. Eu não obrigo ninguém a ler aquilo que eu escrevo, mas por favor deixem-me escrever com a expressividade que bem me apetece, que é mesmo assim. Uau, Inês. Uma vez eu estava a ver uma entrevista tua, tu és muito recatada do ponto de vista público, apesar de teres esta exposição de algum modo mediática, és muito recatada em entrevistas que dás, em podcasts onde vais, por isso muito obrigado por estar no Pode Acontecer uma vez mais. Mas de facto um dia disseste uma coisa e eu confesso que até me emocionei de algum modo quando disseste isso, porque disseste muitas vezes as pessoas utilizam as redes sociais para se compararem e não para se inspirarem. Por isso inspirem-se. É isso que tu queres com o 25 por Inês, inspirar? É isso mesmo. Quero inspirar e quero, sobretudo, dizer às pessoas que não estão sozinhas. Nós temos sempre o hábito de acharmos que os nossos problemas são os maiores do mundo, que são um elefante gigante. Temos sempre o hábito de achar que estamos sozinhos num dado problema e que mais ninguém passou por ele. E tipicamente nada disto é verdade. Tipicamente há sempre alguém que está a sentir o mesmo. E muitas vezes a minha partilha está a ajudar muita gente que eu não conheço. E eu sinto isso, obviamente, pelo feedback que recebo de muitas pessoas que ao ler um texto se identificam com uma fase da vida que estão a passar ou que já passaram e que me contam aquilo que também
de forma resumida, foi a sua história. Claro. Isso acaba por ser muito bonito. E ainda hoje, confesso-te, eu estava a publicar sobre a celebração do amor e o casamento e etc. E foi muito engraçado que recebi uma mensagem de uma Carolina com a qual eu não tinha falado, tinha trocado umas mensagens há uns meses atrás, e a Carolina disse-me: olha, eu estou a passar mal, o meu noivo deixou-me, diz que já não tem certezas de nada, estávamos noivos, eu estava tão feliz, e efetivamente está a ser uma fase muito negra para mim, tive que sair de casa, tive que levar as minhas coisas. E a Carolina tocou-me de alguma forma. Porquê? Porque nós estávamos ali a falar da celebração de amor, tantas outras pessoas se identificam porque estão a passar pelo mesmo, ou porque estão apaixonadas, e a Carolina não, a Carolina está a passar por um momento muito difícil. E eu fiz questão de escrever para a Carolina imediatamente, porque a Carolina me tocou, eu calcei os sapatos dela e pensei, bem, ela precisa de um carinho, precisa de sentir que não está sozinha. E depois apareceram muitas outras Carolinas que estão na mesma situação que ela. Claro, Portanto, claro. nós nunca estamos sozinhos, e é para isso que serve o 25. Esse cuidado que tu tens para com as pessoas é incrível, e vê-se que há aqui uma componente humana muito grande no 25 por Inês, ou seja, não é uma mera página de conteúdos, não é algo que foi pensado para ser dessa forma, é algo humano. Achas que é aí que reside o sucesso de 25 por Inês? Achas que o facto das pessoas se conseguirem rever a elas próprias nos teus conteúdos, achas que pode ser isso que justifica de algum modo o sucesso gigantesco que tu tens tido? Acho. Desculpa. Acho mesmo. Acho que é o que diferencia de outras páginas de escrita, seja em Portugal ou não. Porque muitas vezes as páginas de escrita em Portugal são muito focadas naquilo que é a autoajuda. Eu sei que essas são as frases que vendem mais, ok? Eu sei. Comercialmente. Exato. Eu sei que tenho muito mais likes e muito mais partilhas escrevendo sobre a autoajuda, ou seja, sobre aquilo que é eu elevar-me, ter mais confiança, portanto, transmitir aqui frases que ajudem as pessoas a pensar dessa forma, mas também sei que muitas vezes não é isso que me apetece escrever e, portanto, não escrevo tanto como poderia para crescer. Ao contrário disso, o que eu tento fazer é aproximar-me das pessoas, seja por iniciativas como podemos falar mais à frente dos textos personalizados, sim. seja por este carinho que eu tento dar às pessoas dizendo tu não estás sozinha. Eu acho que há uma aproximação que é difícil noutras páginas. Agora também admito, imagina que agora tínhamos um boom e eu virava a ter 1 milhão de seguidores, não é? Eu sei que se torna muito mais difícil manter este contacto, porque eu faço questão de ler todas as mensagens, acompanhar A sério? todas, respondo a todas as pessoas. Inês Fernandes não tem gestores de redes sociais. Não, respondo a todas as pessoas, tipicamente no dia. E tento, e muitas dessas pessoas até se tornaram, não digo minhas amigas, mas tornaram-se muito presentes na minha vida. São parceiros de jornada. É muito engraçado e eu acompanho a história delas, às vezes mais em baixo, outras vezes mais felizes, e isso acaba por ser muito, muito giro, e eu acho que é diferente naquilo que há em termos de oferta. É claramente diferenciador, e fascina-me o facto de não fazeres nada numa ótica de likes. Apesar de estás consciente disso, porque vivemos numa sociedade em que os gostos, os comentários, a validação exterior é importante. Já passaste essa fase? Ou seja, para ti essa validação exterior já não tem impacto? Ou não tem tanto impacto, se calhar, melhor dizendo? Eu acho que nunca teve muito. Sou-te sincera, okay. Aliás. Eu nunca sofri, e acho que é muito fácil sofreres com isso, para quem tem uma página, faça dela vida ou não, mas é muito fácil tu sofreres porque efetivamente o algoritmo existe e o algoritmo acaba por ser o que ele quiser. Claro. E tu tens fases em que cresces muito rápido, 1000 seguidores em dias, e tens fases em que estás a crescer seguidores, dezenas de seguidores por dia. Já te aconteceu? Já, claro. É o algoritmo. Não há como escapar. Exatamente. Há como escapar, que é obviamente promover, que é isso que se pretende. Agora, é preciso teres muita maturidade, e volto a falar nesta palavra porque eu acho que é importante, para conseguires gerir internamente aquilo que são as suas prioridades. Das duas, uma. Ou tornas a tua página muito mais comercial e muito menos real, ou mantens-te fiel àquilo que tu és e sabes que quem está ali é quem efetivamente gosta de ti. Quase é como um nicho, podemos dizer assim. Sim, exatamente. E eu não digo que não quero crescer, obviamente tenho a ambição de crescer, mas eu não vou crescer a qualquer custo. Portanto, eu quero crescer muito fiel àquilo que os meus seguidores estão habituados a ler. Portanto, por isso não me exponho muito, não faço muitos vídeos.
não uso muito a minha imagem, que sei que poderia ajudar, porque hoje em dia nós partilharmos a nossa vida é algo que ajuda fator atrativo, claro. Exatamente, a crescer nas redes sociais. Procuro antes continuar a ter um conteúdo ligado à cultura, ligado à escrita, ligado à música, ligado à arte. Eu acho que é o que faz sentido no 25. Agora falaste, nem estava a pensar falar disto agora, mas como não pode acontecer, não há guiões pré-definidos, eu ouvi dizer que a Inês Fernandes gosta muito de Fórmula 1. A sério? Gosto. É um hobby teu acompanhar a Fórmula 1? É sim, senhora. É Agora sério? não estava à espera desta. Opa, eu faço o trabalho de casa. É um hábito meu e sou forte apoiante da Red Bull. Eu sei que isto é controverso, do Max, mas sim, é um hábito meu. Fim de semana de 15 em 15 dias acompanhar a Fórmula 1. Muito bem. E Sem mais dúvida. hobbies que tu tenhas? Faço muito exercício, acho fundamental ao nosso equilíbrio, portanto eu faço neste momento tanto ginásio muito regularmente e treino com um personal trainer e faço natação, também por causa da nossa postura. Nós passamos muito tempo ao computador e ao telefone hoje em dia e a natação acaba por ser um complemento fundamental. Até para corrigir, não é? Para termos uma postura mais... Sim, está a ser muito bom ter regressado agora àquilo que é a natação. Por outro lado, além da escrita, que acaba por ser um hobby, não é? Porque eu trabalho e não é essa a minha carreira profissional tradicional. Gosto também muito de música, portanto procuro sempre também... Ouvi dizer que gostas muito de blues. Gosto muito de blues, fizeste bem o trabalho de casa, sim. Tenho também muitas pessoas na família que gostam também de música e que acabam por promover isso em mim, e acho que também é uma forma de inspiração que nunca se esgota. Portanto, é engraçado perceber que tens várias artes que se podem inspirar umas às outras, tal como a ilustração do livro que eu lancei acabou por realçar aquilo que era o conteúdo do livro. A música também me traz muita inspiração e eu consigo mudar de mood muito rápido e escrever coisas muito diferentes dependendo da música que estou a ouvir. São vasos comunicantes, não é? Ou seja, acho que nada disso pode ser estanque, sobretudo no que diz respeito à inspiração. E ouvia-te e de facto comigo é exatamente sinto exatamente a mesma coisa. Às vezes quando porque vamos ser sinceros, há determinados estados emocionais mais propícios, por exemplo, à escrita, no meu caso, por exemplo, a uma partilha mais profunda. E é engraçado como, por exemplo, a música consegue mudar muito rápido o teu estado emocional e se calhar fazer-te ir para áreas que tu não irias assim tão facilmente, não é? E falando então de inspiração, e fala-se muito dos rituais dos escritores, por isso eu tenho que ir. Okay. Ui, ela não gostou! Não, vamos ver. Estou curiosa, sim. Eu tenho quase certeza que sei a resposta a isto, mas a Inês que está aqui ao meu lado tem, eu tenho quase certeza que me vais dizer que não, mas tem um ritual antes de começar a escrever. Não. Desculpa. Não. Há uma coisa interessante que eu faço, que é quando escrevo textos personalizados, que são textos para pessoas em específico que me pedem na página e que me contam um bocadinho da sua história, e eu acabo por me meter nos sapatos delas e escrever sobre elas ou para alguém que elas gostem, ou enfim, podem ser várias situações. Eu gosto sempre, e falando novamente da música, de ouvir música enquanto escrevo, ok? Portanto, se eu estiver a escrever sobre uma coisa mais triste, ouço um género musical que me transporte para aí. Se estiver a escrever sobre algo mais alegre, procuro também música que me leve nesse sentido. Portanto, eu diria que é a única coisa que eu de vez em quando faço, porque de resto eu posso escrever, esteja no metro, a conduzir não é? Mas esteja no metro, esteja depois de falarmos, se calhar vai-me apetecer escrever, eu vou escrever antes de arrancar. Portanto, é tudo muito natural. Não há nenhum ritual em específico. Muitas vezes até durante o meu dia de trabalho sinto essa necessidade e tenho que parar e tenho que escrever. E publico logo, não meto no bloco de notas. Não há bloco de notas. Não. Porque na verdade a vida é assim. Sim. A vida não acontece em timings pré-definidos, nem acontece quando nós queremos que aconteça. A vida está sempre a acontecer e flui. Pode-se dizer que há algo que notoriamente tu saibas que vai promover a tua criatividade, ou seja, algo que tu penses, ok, eu quero escrever, eu preciso de escrever, mas há algum boost que tu sabes que quando fazes aquilo, ok, ficas mais criativa, ficas mais apta à escrita. Sim, ainda não falei, mas a fotografia, quando tu pesquisas fotografia, e eu gosto sempre de fotografia de conceito, não gosto muito das fotografias mais óbvias, transportam-te também sempre para algum lugar diferente.
e ajuda-me muito a inspirar-me também, não só a música como a fotografia. E muitas vezes eu quero escrever sobre um tema, ou nem sequer sei sobre o tema é que quero escrever, e portanto basta ir ao Pinterest e procurar algum tema mais específico e acabo por me inspirar muito rapidamente. É a própria imagem que me está a facultar aqui aquilo que eu preciso para meter no papel. Muito interessante. Nunca tinha pensado nisso e acompanhando o teu trabalho, nunca tinha feito esse tipo de análise, mas que... Às vezes não é ao contrário, não é escrever e procurar uma foto, não. Exato. É exatamente o inverso. Portanto, tu inspiras-te na imagem e a partir daí há toda uma corrente Sim, que começa ao a fluir. contrário, sim. Ok. Olha, Inês, 25 por Inês eu acho que é um nome muito bonito. E gostava de te perguntar se queres partilhar o significado deste nome que tu deste à tua página. Sim, até há muito pouco tempo eu não partilhava publicamente, mas entretanto... A Cristina Ferreira conseguiu antes de mim. É verdade. Entretanto começou a fazer sentido. O 25 por Inês vem de 25 de Abril, que era o aniversário da minha avó, que já não está connosco. 25 de Abril significa liberdade, liberdade significa liberdade de expressão, e portanto eu não podia ter encontrado outra expressão que detalhasse melhor aquilo que é o projeto que eu quero fazer crescer. Falando de liberdade, eu acho que a tua página é claramente um apelo à liberdade. Sentes que hoje em dia temos menos liberdade que antes e tu trabalhas na área de cibersegurança e de informação, achas que hoje a liberdade de algum modo pode estar ameaçada? Sim, mas a culpa é nossa. Uhum. Diria que sim, porque nós sentimos cada vez mais a necessidade de dizer sempre onde estamos, dizer sempre o que estamos a fazer, dizer sempre o que estamos a pensar. Nós parece que já não temos momentos em que são nossos e que não temos que dar justificação. Seja por causa das redes sociais, seja porque os nossos pais estão constantemente a querer saber onde estamos, ou o nosso namorado / namorada. Portanto, parece que hoje em dia tem que ser tudo imediato e nós temos que dar essa informação de modo imediato. E isso acaba por nos tirar a liberdade. Uau, Inês, nunca tinha pensado nisso assim. Quase que se não publicares não existiu. Se não disseres o que estás a fazer é como se não estivesses a fazer. E se não disseres onde estás, meu Deus, já cai o Carmo e a Trindade, não é? Olha, e falando aqui novamente um bocadinho das redes sociais, já te aconteceu neste teu percurso de partilha, tu fazes partilhas muito intensas, muito pessoais, muito profundas, sabemos que nem todos os comentários são agradáveis e pergunto-te se alguma vez tiveste um ou outro comentário menos alinhado com a boa educação. Opa, não, vamos falar mesmo diretamente. Algum comentário desagradável? Já tive. Não tive muitos. Até acho que sou uma sortuda. Exato. Já tive de senhores, não é? Que acharam que fazia sentido fazerem comentários mais sexistas e etc. Portanto, aí a minha atitude é sempre a mesma. Portanto, é pedir respeito. E se não respeita, obviamente não pode estar na página. Já tive pessoas que não concordaram com o que eu escrevi e lá está, é o problema das redes sociais. Em vez de teres educação a dar a tua opinião, não tens, não é? E portanto achas que podes escrever tudo. Estás protegida por um ecrã, ninguém exatamente, te vê. a tua foto está pequenina, portanto ninguém sabe que és tu. Também não procures por essas pessoas e dizer, podia fazê-lo, não é? E dizer, olha, claro, que vergonha, etc. Não é isso que a minha página também quer, esse sensacionalismo. Mas procuro chamar as pessoas à razão para que elas pensem, pá, não vale a pena ter este tipo de abordagem. Claro, mas sim, já tive. Olha, Inês, eu quando estava a ler o teu livro, e antes dessa pergunta, permite-me falar um bocadinho do teu livro, vou aqui pegar nele. A Inês lançou recentemente uma obra, porque é mesmo uma obra, que me petrificou. Guarda-me o que ficar. Temos aqui connosco 2 exemplares, a Inês outra, e é um privilégio termos a autora connosco. E de facto, eu ao ler este livro, em primeiro lugar, deixa-me dizer-te, Inês, que há partes sombra minhas que eu fui convidado a visitar e a explorar, com alguma dor, confesso, mas também me convidaste a perceber que os labirintos da vida têm sempre saída. E que seja qual for o labirinto, tu escolhes qual é que é a tua posição nesse labirinto e a tua posição na vida. Às vezes com mais influência externa do que outra, mas é sempre uma escolha pessoal. E eu peço-te, por favor, que me fales um bocadinho deste livro. Guarda-me o que ficar. Resulta do quê? Porquê nesta fase da tua vida
que obra é esta que tu nos ofereces? Não me perguntes pelo nome, porque o nome foi a coisa mais espontânea que existiu. Aquilo surgiu, está bem? Portanto, evita essa pergunta. O que a Inês quis dizer Não foi, há já justificação. toda a gente me perguntou isso, estou farta de responder essa. Não há justificação para o nome, surgiu e achei que fazia todo o sentido. Em termos do livro em si, surgiu com o culminar de um grande autoconhecimento, de uma grande confiança que eu não tinha tido até à altura. Porque tu precisas de muita maturidade e de muita confiança para conseguires chegar a este estágio, ou seja, conseguires escrever o que te apetece sem pensar na opinião dos outros, conseguires expor o que te apetece porque te faz bem expor, sem nunca ofender ninguém, como é óbvio. Claro. Portanto, mas para tudo isto e para teres este à vontade contigo mesmo e com o resto do mundo, tu tens que crescer. Tu tens que crescer e, portanto, só agora é que eu sinto que estou nesse grau da minha vida. E, portanto, fez-me sentido agora lançar este livro. Como é que isto surgiu? Eu escrevi o primeiro, ok? Não tinha ainda ilustrações. Eu sabia que queria trabalhar com alguém que me pudesse ajudar a dar um bocadinho mais de vida àquilo que era a história. Mas acabei por escrevê-lo, sabia exatamente que queria 4 partes, sabia exatamente qual é que era a fluidez que eu queria na história. E depois só faltava mesmo era escrever. E escrever às vezes é preciso muita motivação, porque é difícil começar. Mas depois de começar aquilo acaba por fluir. Eu sei que há escritores que demoram 2 anos a escrever uma obra, não é nada exuberante. Eu demorei muito menos tempo, estamos a falar de 3 meses, 2 a 3 meses. Uau. Mas o momento mais importante de todos é quando tu dás, olha, a alguém, está terminado, lê. Aí sim, tu respiras fundo, não é? Deixa de ser teu. Portanto, tu acabas por abrir aquilo que é a tua caixinha de Pandora, acabas por te expor, a outra pessoa pode dizer, epá, isto não está com a qualidade que se esperava. Tu tens que estar pronto a receber qualquer tipo de feedback. Claro, a rejeição pode existir. Exatamente. E a primeira vez que eu dei a ler, obviamente num PDF, foi assustador ao início. Mas acabou por ser construtivo também. Portanto, eu dei à minha família mais próxima a ler. Claro. Tive muitos comentários, tive muitas preocupações, mas ao mesmo tempo foi do género, bem, a partir daqui eu posso tudo. Claro. Porque eu libertei, exatamente, porque eu libertei aquilo que eu achava que fazia sentido libertar. Sentiste mais leve? Senti, sem dúvida, senti. Porque efetivamente consegui colocar no papel aquilo que é não só a minha história, mas muitas histórias que eu fui absorvendo. Consegui montar uma narrativa que fez todo o sentido e sei que consegui, tal como tu disseste, ir às sombras, tanto às minhas como às sombras de muita gente. E portanto senti-me muito mais leve. E fiquei muito orgulhosa com aquilo que foi o resultado final. Depois a ilustração surgiu para complementar, ilustrações não óbvias, foi o que nós tentámos, e surgiu para complementar aquilo que é uma história que por si só, unindo as pontas todas, tu consegues perceber exatamente que é a evolução de uma vida normal. Claro. Diz-me uma coisa, Inês, quando tu acabas de escrever este livro e antes de o mostrares a quem quer que seja, hesitaste, tiveste medo de o libertar? Sim, lá está. Tive medo antes de o dar a primeira vez, a conhecer. Depois disso, não, já estava eu agora tenho que trabalhar para arranjar uma editora. Mas a primeira vez sim, claro que sim. Estava a expor muitas coisas. Claro. Porque uma coisa é tu escreveres textos soltos no 25, não é? Portanto, vais unindo... A pessoa acha o que achar. Exatamente. Outra coisa é tu escreveres um livro. Quando tu escreves um livro, a pessoa imediatamente acha que isto é autobiográfico, ou a pessoa imediatamente acha que isto é sobre X ou Y, e portanto tu corres muito mais o risco de ouvir coisas sobre ti, de ouvir coisas sobre esta história, de ouvir, enfim. E portanto tens que ter, mais uma vez, muita maturidade e muita autoconfiança para o fazeres. E portanto sim, tive alguns receios que foram ultrapassados. Claro que sim. Tu és muito uma mulher de ir à luta, não é? Achas que, de algum modo, sentes que a maior luta que tu enfrentas é contigo própria? Pergunto isto por algumas passagens deste livro. Às vezes senti uma dicotomia nas várias versões da Inês.
A dicotomia é essa que tu conseguias sempre gerir emocionalmente, nem sempre com o mesmo grau de rapidez, mas que aprendeste a gerir. E por isso, daí a minha pergunta, se sentes que é sobretudo uma luta interior, uma luta de ti, para ti, por ti. Sim, mas eu acho que isso acaba por ser a história de todos nós. Eu acho que o nosso Sem maior dúvida. inimigo somos sempre nós próprios. Nós estamos constantemente a pôr-nos para baixo quando não precisamos. E isto leva-nos também ao início da nossa conversa, em que falámos que muitas vezes os nossos problemas são os maiores do mundo, não é? Em que pensamos isso. E eu gostava de mais vezes, e também este livro é a procura por isso mesmo, de mais vezes ser amiga de mim própria, a minha melhor amiga. Porque às vezes esquecemos disso. És a tua melhor amiga atualmente? Atualmente sim. Atualmente sim. Atualmente ponho muito mais para cima do que para baixo. Uau! Atualmente sim. Ou seja, atualmente podemos dizer que a Inês Fernandes gosta dela própria. Sim, sim. Esse processo... Pergunto se é um processo, em primeiro lugar, ou seja, nem sempre foi assim, nem sempre a Inês Fernandes se viu como a vencedora que é hoje? Nem sempre foi assim, é um processo. É um processo. Nós, quando estamos a crescer, estamos a montar a nossa personalidade com os nossos medos, com as nossas fragilidades, com aquilo que são as nossas virtudes. E, portanto, é um processo. E muitas vezes somos desiludidos ao longo da vida e isso também nos acaba por afetar esse processo e demoramos mais tempo. Mas depois é uma escolha, como é que tu passas por esses momentos, não é? Tens pessoas que justificam aquilo que são hoje ou aquilo que não conseguiram hoje por causa do passado. Eu prefiro fazer ao contrário, que é usar o passado para justificar a minha resiliência e força para chegar onde estou hoje. Eu não gosto muito que as pessoas justifiquem aquilo que não fizeram por causa daquilo que lhes aconteceu. Claro. Custa-me muito esse tipo de abordagem à vida. Porque não achas que é sempre uma questão de escolha? Tu escolhes o que fazes com aquilo que te aconteceu. E, portanto, tens maioritariamente dois caminhos. Ou entregas-te a isso e vitimizas-te, e está tudo certo se isso te fizer sentido nessa altura, convém é que depois consigas sair do poço, ou então utilizas isso como um combustível. E eu senti em muitas passagens que o sofrimento que estava espelhado nestas páginas foi um combustível. Nem sempre utilizado com a mesma rapidez, como falei há bocadinho, mas que te permitiu ser a Inês Fernandes que és hoje. E se calhar olhares-te ao espelho e veres uma mulher forte, uma mulher determinada. Sim, foi isso mesmo. Leste muito bem. Obrigado. Leste com muita profundidade, fico contente. Sim, porque eu acho que, e vou aqui partilhar algo que aprendi com um autor que gosto muito também, que é o Robin Sharma. Ele diz-nos que há livros para folhear, há livros para ler de uma ponta à outra e há livros para saborear. E o Guarda-me o que Ficar é um livro para saborear. Eu às vezes lia uma página e tinha que ir dar uma volta. Ou beber um copo de vinho. Eu aconselho sempre. Meu Deus, somos a mesma equipa. E a ver Fórmula 1 então, não estou a brincar. Tinto ou branco? Tinto, eu prefiro tinto. Eu também. Eu prefiro tinto. Não, mas sem dúvida, Inês, acho que a profundidade das palavras convida-te a mergulhares em ti própria. E isso é muito bonito. Aliás, há uma passagem aqui no início do livro, e eu convidava-te a falarmos um bocadinho sobre ela, em que tu dizes o seguinte: a ignorância torna-te diferente do óbvio. O que é que tu quiseste dizer com isto? E isto é uma curiosidade que eu tenho, porque eu parei na altura que li. Aliás, eu escrevi logo a frase num caderninho que tenho sempre quando estou a ler, porque eu acho que ler é estudar. Quando tu estás a ler, estás a aprender sobre o mundo e, acima de tudo, estás a beber do conhecimento acumulado de uma pessoa que generosamente partilhou contigo aquela sabedoria. E por isso pergunto, o que é que queres dizer com agora esqueci. Que a ignorância é diferente do óbvio. A ignorância torna-te diferente do óbvio. Obrigado. Quando nós sabemos tudo ou sabemos demasiado, fica mais, e perdoa-me a redundância, mas mais óbvio aquilo que vamos fazer a seguir. Quando nós não temos a percepção plena do porquê das coisas, tornamos-nos um bocadinho, a nossa mente torna-se um bocadinho mais ampla e conseguimos fazer, pensar, ser coisas diferentes daquilo que poderíamos estar destinados a fazer se tivéssemos mais informação. Portanto, eu não me estou a limitar com a informação que tenho, eu estou a trabalhar com uma liberdade que é não saber demasiado. E foi isso que eu procurei explicar nessa pequena frase.
Muito interessante. Não sei se foi isso que tu concluíste depois Não da foi. tua volta. Então, conta lá. Não foi, sabes que agora parece que invertemos os papéis. Não sabes, eu dei por mim a pensar que às vezes não saber determinadas coisas protege-te e ao proteger-te não vais por caminhos que os outros tenderiam a seguir e portanto chegas a lugares completamente Estamos diferentes. a dizer o mesmo. Às vezes, pronto. Palavras diferentes, estamos a dizer Exato, o mesmo. mas Sim. acho que quando nós crescemos, se não tivermos alguma atenção, alguma maturidade e se não formos educados para isso, acho que é muito fácil sermos destruídos pelas opiniões dos outros. E por isso este processo pode ser salvaguardado com base nesse ensinamento que tu partilhaste connosco. Sentiste isso durante o teu crescimento? Que as opiniões dos outros ou aquilo que chegava até ti através dos outros te podia destruir? Eu acho que todos nós já sentimos isso em algum momento. Eu não acredito que o bullying seja só para algumas pessoas. Certo. Portanto, seja na infância e É geral. adolescência. É geral. Porque o bullying vem de diversas formas. Não tem que ser Vem ou físico, porque não. tu não tens as sapatilhas de marca que eu tenho, vem porque tu és mais gordo que eu, vem porque tu tens uma orientação sexual diferente. Portanto, o bullying vem de diversas formas. Eu acho que todos nós já o sentimos porque as crianças, infelizmente, às vezes, sem consciência, são mazinhas, não é? E, portanto, elas sem consciência acabam por magoar. Portanto, sim, obviamente que na fase de infância e adolescência eu própria também senti isso, por diversos motivos, em diversas fases. Depende muito do momento em que estivermos a falar em específico. Mais tarde, eu acho que fui criando aqui uma proteção em mim própria, e também é disso que fala o próprio livro, não é? Porque tu, à medida que vais, e desculpa-me a expressão, levando pancada, tu, das duas, uma, ou cais no chão ou ficas mais forte. E, portanto, eu fui ficando mais forte e as coisas passaram a ser um bocadinho diferentes. Quando eu digo as coisas passaram a serem diferentes, estou a falar das opiniões. Claro. Hoje em dia é muito difícil uma opinião pôr para baixo. É muito difícil. Porque é assim, eu faço as coisas em consciência. Eu sei, obviamente, quando não estou tão bem quanto devia, quando não me preparei tão bem quanto devia, quando podia ter sido melhor, e portanto eu aí já me julguei a mim própria, não é? Portanto já fiz esse exame de consciência. Portanto, a tua opinião ou vai complementar o que eu já pensei, ou simplesmente eu não concordo com ela, mas respeito e portanto não me afeta. Está tudo bem, certo. E portanto é importante chegares a este ponto na tua vida se não estás constantemente a sofrer. Então tu hoje podes dizer que és imune às opiniões dos outros. Ao Covid parece que também. Somos dois. Estou a brincar. Sim, eu mais do que nunca estou imune. Não te digo que amanhã não possa acontecer e não És te humana, digo claro. que não haja pessoas em específico, porque elas existem e tipicamente são as pessoas que mais amamos, que quando ficam desiludidos connosco ou quando nos apontam o dedo Dói mais. acabam por nos magoar e isso continua a acontecer, mas tirando esse fórum mais restrito, num fórum mais alargado, sou bastante mais imune porque tenho consciência exata daquilo que fiz, daquilo que valho e daquilo que quero ser. Extraordinário, Inês. Eu acho que isso é fruto de um processo e de uma caminhada que tu te propuseste caminhar. Porque lá está, uma vez mais, é uma questão de escolha. Olha, gostava muito de te convidar a presentear-nos com uma passagem do teu livro, se assim entenderes. Claro que sim. Eu escolhi aqui um texto que tem muito a ver com o que já falámos. Acho que te vai fazer sentido. Uau! E não Ok? foi combinado, E não atenção. foi combinado. Portanto, eu vou ler e Força. espero que gostes. Claro que sim. Normalmente é quando chegas ao topo que passas a ser interessante aos olhos dos demais. Durante o tempo em que lutaste, te isolaste e deixaste de fazer planos da moda, ninguém se lembrou de ti. Nas manhãs em que acordaste de madrugada ou nas noites em que caíste de cansaço, ninguém perguntou como estava a ser ou se precisavas de alguma coisa. Mas quando vences, quando ganhas notoriedade, quando voltas a ter uma boa cara, quando demonstras ter classe naquilo que vestes e mostras, quando te tornas respeitável pelo que conseguiste, todos aparecem. Interessados, preocupados e disponíveis. Como se repentinamente fosses uma pessoa. Não porque antes não o eras, mas porque antes não o parecias ser. São ironias. Uau! Uau! Faz-me tanto sentido. É verdade. O episódio podia acabar agora.
Até estou a tentar recuperar o foco. Sabes que é muito difícil deixarem-me sem chão. Mas faz muito sentido essa passagem, porque, em primeiro lugar, acho que a maior parte das pessoas não tem a consciência de quando te propões a um projeto dessa natureza é um caminho muito solitário. E é um caminho onde muitas vezes essa solitude, prefiro a solitude porque é diferente de solidão, é essencial. E o sucesso é muito apetecível aos olhos dos outros. Falávamos disso antes de começarmos a gravar, que o sucesso é algo que estimula, que interessa, mas o que está por detrás disso é muitas vezes sombrio, é muitas vezes um processo de autodescoberta até. E de facto o pode acontecer, e eu explicava-te isso há pouco, nasce muito desta premissa de a essência da pessoa por detrás da história de sucesso. E portanto aquilo que tu acabaste de partilhar connosco, para mim espelha muito bem o caminho de muita gente, lá está, que hoje é considerada interessante, mas durante muito tempo foi invisível ou até ridicularizada. Por isso, muito obrigado pela tua partilha, Inês. Obrigada. Olha, para ti a escrita é uma forma de limpeza emocional? É, sem dúvida. E aqui vou falar um bocadinho também sobre aquilo que é a minha vertente profissional, porque eu acho que elas se equilibram muito bem. Claro. Acaba por ser uma balança. Portanto, nós vivemos hoje em dia, e quem trabalha no mundo corporativo, chamamos assim, empresarial, sabe que muitas vezes é um mundo muito político, um mundo muito polido também, em que o racional está sempre à frente do emocional e que muitas vezes não temos tempo, porque corre tudo demasiado depressa, para a criatividade. E eu acho fundamental, e acho sem dúvida que os profissionais têm muito mais valor quando têm tempo para pensar, para idealizar, para construir, para fazer arte naquilo que fazem no dia-a-dia. Claro. E portanto eu acabo por transportar aquilo que é a minha criatividade também para o meu dia de trabalho. Procuro ser diferente por aí também. Mesmo trabalhando numa área técnica como aquela que trabalho agora, procuro que haja sempre emoção naquilo que eu faço, naquilo que eu entrego, naquilo que eu crio. E acabo por ter aqui uma balança muito bem equilibrada entre ambos os mundos. Mas confesso-te que é difícil ao final do dia chegar a casa e ainda ter capacidade de me dedicar a um projeto como o 25, porque de ler as mensagens, de responder, Claro. de escrever para as pessoas, porque tu já vens bastante esgotado daquilo que é a tua vida diária, do trânsito, de todo De este tudo. mundo que falei, do mundo empresarial, e depois ainda tens que colocar aqui a tua capa de super-heroína e não desistir daquilo que também é o teu sonho. Mas tu nunca atiras, pois não? Para dormir. Aí pronto, aí posso Para dormir, descansar. para dormir, sim. Não, acho que eu tento não tirar, mas há sempre momentos em que tu te vais abaixo, seja como for, não é? Mas quando vais abaixo não deixas de ser uma super heroína. Sim, é verdade. Agora apanhaste-me. Sim, é verdade. É verdade, é verdade. Mas sim, mas há momentos mais fáceis e há outros mais difíceis em Claro. que parece tudo muito... parece tudo muito demasiado. Isto não faz muito sentido em português, mas parece que tudo o que tu tens nas mãos é demasiado peso para aquilo que tu és. Meteste em muita coisa e agora tens que levar as coisas para a frente, não vais desistir a meio. Isso é. Mas há momentos em que tu sentes fogo. Isto é demasiado. Estou cansado. Porquê que eu meti em tanta coisa? Pois, é verdade. Percebo Mas muito são bem. opções, como tu disseste. Claro que sim. E acho que faz mais sentido, pelo menos para mim, não sei se partilhas dessa opinião, quando tu de algum modo te levas ao limite, desde que seja uma coisa que te alimenta. Quando tu colocas tudo de ti nos projetos em que estás, ainda que às vezes seja um bocadinho demais, sentes que estás a fazer a diferença, sentes que estás a correr aquela milha extra e que vai fazer sentido no final, não achas? Sim, claro que sim. Estás a dar tudo de ti, senão acaba por ser só mais um dia. Mais um dia. Sim. E o só mais um dia às vezes é importante. Às vezes eu acho que temos de nos deixar que às vezes seja só mais um dia e não ter assim nada de extraordinário para fazer. Até é ridículo estar a dizer isto, as pessoas que me conhecem. Mas ver televisão às vezes é extraordinário. É extraordinário, não é? É extraordinário. Às vezes não ter nada para pensar é extraordinário. Eu concordo contigo. Aliás, eu tenho uma necessidade muito grande de desligar a internet muito cedo. A sério? Eu tipicamente às 23 horas desligo todos os dias a internet, porque lá está, estamos ligados demasiado tempo.
Portanto, tem que haver ali 1-2 horas por dia em que não existe essa comunicação constante. Mas mesmo quando estás na internet, tu respeitas muito a tua privacidade, não respeitas? Porque uma coisa é o 25 por Inês, que sobretudo, claro, são textos puramente teus, completamente teus, mas onde tu não expões muito da tua vida pessoal. Por isso, essa privacidade para ti continua a ser uma prioridade, diria. É fundamental, porquê? Porque eu às vezes costumo dizer que eu me sinto 2 Ineses, mas que agora sou só uma, que é... Tu quando estás num meio como este, não é? Num meio profissional mais corporativo, e isto é mais fácil para quem também está, não é? De entender bem, para quem também está, e eu acho que tu percebes. Dares a conhecer que tens um projeto como o 25, em que expões sentimentos, pode ser visto como uma fraqueza, ou pode, não é? E no início, como eu tinha muito brio profissional e gostava muito de manter uma determinada postura a nível profissional, não te vou dizer que isso não foi preocupação. Foi preocupação. Mas lá está, e voltamos sempre à mesma palavra. A minha maturidade permitiu-me conseguir ter esse profissionalismo e falar de forma muito aberta sobre este projeto de escrita, sem ter qualquer vergonha, sem ter qualquer necessidade de me justificar face àquilo que está lá escrito. Claro. Mesmo num mundo tão diferente como é aquele, neste momento, da cibersegurança onde eu trabalho, ou da consultoria onde eu já trabalhei. Portanto, acaba por ser até engraçado e as pessoas acabam até por ficar curiosas porque percebem que é algo muito diferente daquilo que estão habituadas a ver no nosso mundo, digamos assim. Mas obviamente que acabas por ter essa preocupação algures na tua vida quando fazes assim uma coisa mais fora da caixa. Fora da caixa, certo? Sim. Percebo. Sim. Há bocadinho falaste mesmo no início da nossa conversa que ainda andaste durante um aninho na área da saúde. Conta-me lá isso. Pois é, verdade. Eu vim viver para Lisboa com 17 anos, porque eu sou dali da zona de Santarém. Almeirim, não é? Exatamente. Fogo. Sabes a minha rua? Olha bem, é a morada da Inês. Não, exatamente. Pronto, eu vim morar com 17 anos para Lisboa e vim para um curso denominado de Medicina Nuclear. Uau! Que nada a ver com onde eu fui parar a seguir. Estive um ano em Medicina Nuclear, achei que não era para mim e decidi mudar. E lá está, quando tu tomas uma decisão destas, os pais ficam preocupados, toda a gente fica preocupada, claro, porque já tinham idealizado aquilo para ti. Mudei para a engenharia, que não tem nada a ver, e acabei por me sentir muito mais feliz e acabei por acompanhar sempre a engenharia com aquilo que era a escrita e com aquilo que era este desejo de fazer mais para a nossa cultura portuguesa. Portanto, acabei por conseguir conciliar também muito bem durante o curso estas duas vertentes. Mas é engraçado que foi durante o curso que eu tive mais comentários e mais, vamos lhe chamar gozos, ok, sobre um projeto como este, porque lá está, estamos na faculdade, mesmo os teus próprios amigos acabam por mandar aquela piada, claro, e tu tens que aprender a superar isso, de alguma forma. Muito bem. Sim, eu tentei superar. Com base neste teu ensinamento, convido quem nos está a ver e a ouvir para partilhares connosco se também tu já passaste por momentos destes, em que, enfim, de uma forma ou de outra foste ridicularizado, foste chamada a atenção por determinada característica ou determinado projeto que tinhas, e como é que fizeste para superar isso? Se é que superaste, não há aqui respostas certas ou erradas, mas eu gostava de perceber também que ânsias é que estão desse lado, ou seja... o que é que está nesse coração, se calhar até reprimido, e que tu nunca tiveste a oportunidade de expressar, mas já percebeste que aqui é um espaço seguro para isso e estamos com alguém que o faz de forma brilhante, por isso gostava de perceber também se já tu estiveste nesta situação da vida. Olha, Inês, se me permites, eu selecionei, sem te dizer, uma passagem do teu livro que gostava de ler para falarmos um bocadinho, e estamos já próximos aqui do final do episódio, mas foi um texto que me tocou muito. E por isso, se me permites, é na página 36. Estava a tentar perceber, ok. Eu passo a ler, se me deres então essa honra. Tu sabes perfeitamente quando a tua força começa a crescer. Tens a exata noção de quando algo muda em ti para sempre. Consegues ver o teu peito a encher-se de ar. Notas os teus braços mais fortes, capazes de empurrar o mundo. Os teus medos passam a ser desafios. Os teus monstros passam a ser meros pesadelos. E os sonhos começam finalmente
a ser memórias. Há uma transformação de tudo aquilo que te compõe. O teu corpo muda e a tua forma de pensar também. E nada disto te passa ao lado. Torna-se evidente aos olhos que até aqui te tinham visto de queixo caído. É tudo parte de um processo. Um processo prolongado, mas fundamental à tua salvação. Tudo cresce em ti. Tudo em ti ganha outra dimensão. Crias a tua própria estrelinha, quando não há nenhuma estrela a olhar por ti. E eu coloquei-a sobre a minha cabeça. Oh Inês, que lindo. Esta estrelinha que tu colocaste na tua cabeça foi fruto da tua imaginação, presumo. Ou seja, foi algo que tu tiveste que fazer para te salvares a ti própria. Sim, para me elevar, para me valorizar. Nós valorizamos-nos pouco. E às vezes temos nós que desenhar a estrela, metê-la por cima da cabeça, olhar-nos ao espelho e percebermos que efetivamente podemos ser o que nós quisermos. E lá está, as desculpas tipicamente não ajudam. Procurei não as usar para chegar onde cheguei, procurei não estar bloqueada face àquilo que possa ter sido o passado e estar sempre muito focada no amanhã. Estou sempre focada no amanhã. Eu estou a viver hoje, não é que não esteja a viver este momento, Claro. estou, mas estou sempre a pensar, e amanhã? O que é que vamos fazer de diferente? Por falar em amanhã, tu há momentos atrás, em determinada resposta, utilizaste a palavra de fazeres algo para que estavas destinada. Acreditas no destino? Essas perguntas difíceis. Tu é que utilizaste a palavra. Eu acredito que as tuas escolhas acabam por ditar o teu destino. Portanto, eu não acredito que tens um destino traçado. Ok. Tu vais tomando caminhos de acordo com aquilo que escolhes ser o sentido a seguir. Portanto, literalmente diria-te que não. Ok? O destino és tu que o constróis. Sim. Muito bem. Peguei aqui no meu telefone porque eu tenho sempre guiões escritos, não pego neles e, portanto, não houve essa necessidade, o que é absolutamente extraordinário, Inês, porque a conversa contigo é muito fácil e estou muito feliz com isso, mas de facto peguei porque quando estava a preparar a nossa conversa houve aqui algumas passagens que escrevi que me tocaram particularmente e uma delas, revi-me nela e por isso gostava de falar brevemente contigo sobre ela. Diz-nos que uma das maiores lições que aprendes na vida é aprenderes a ficar calmo quando tudo vira tempestade. Essa é recente. Eu sei. Até acho que foi nas tuas redes sociais a semana passada. Sim. Aprendeste a fazer isto? Aprendi. Sobretudo nos últimos 2 anos. Não é uma coisa recente. E acho que é o maior trunfo que tu podes ter na vida. Porque a partir do momento em que entras em descontrolo, no momento de stress, no momento mais difícil, a tua racionalidade cai por completo e tu não és capaz de agir de forma consciente. Hoje em dia sou muito mais controlada em termos de emoção. Eu vivo da mesma forma muito, tanto um extremo como o outro, como já conversámos no início da nossa conversa, mas sou muito mais capaz de controlar aquilo que são emoções que se calhar tipicamente no passado explodia mais rapidamente. Mais rapidamente. Sim. Sentes que és mais Inês a escrever? Eu sinto que à medida a tua expressão, que à medida que leio, à medida que vivo e à medida que leio, são duas coisas fundamentais para tu conseguires escrever. Pelo menos falo por mim e acho que para compores música é a mesma coisa e para ilustrar a mesma coisa, para pintares a mesma coisa, que é, à medida que tu vives, tu tens cada vez mais noção daquilo que tu és e, portanto, a tua escrita reflete isso e à medida que tu lês outras pessoas, também vais refinando aquilo que é a tua arte. Portanto, acho que são duas coisas fundamentais se quiseres crescer enquanto artista ou enquanto alguém que está a criar algo novo. Porque no fundo tu és influenciada por tudo aquilo que chega até ti. Por isso é que dizes também que és uma esponja, que absorves as diferentes experiências, tudo o que chega até ti, depois processas e libertas isso para o mundo, não é? Às vezes é difícil, porque estás a absorver coisas nem sempre são positivas, negativas de outras pessoas. Mas também isso se calhar contribui para alguma profundidade intelectual que tu venhas a ter, não?
Sim, e permite-me ler as pessoas mais facilmente hoje. És boa a ler pessoas? Hoje sou. Também Hoje acho. sinto que sou. Porque rapidamente consigo unir as pontas. E eu acho que isto também vem muito fruto daquilo que é conhecer tanta gente e conhecer o interior de tantas pessoas, que é uma oportunidade que o 25 me dá, Claro. de forma indireta e direta. Já num ou noutro momento tu partilhaste publicamente que consideras a felicidade um processo lento. Porquê que achas que a felicidade é algo que demora algum tempo a conquistar? Porque eu acho que se conquista. Porquê que achas isso? Por tudo o que já falámos hoje. Uhum. Porque há um processo. E os processos, para serem estruturados, demoram. Fundamentalmente, quando falamos de um processo para construir o teu próprio eu. Portanto, é o mais complexo deles todos. Claro. E, portanto, eu acho que tu só és mesmo feliz. Uma coisa são picos de felicidade. Claro, Isso claro. todos nós já tivemos. Mas tu só és mesmo feliz quando aceitas aquilo que tu és e a tua vida e as pessoas à tua volta exatamente como elas são. Sem julgamentos, Quando sem deixas-te crítica. preocupar, muitas vezes nós temos uma relação, seja com amigos ou não, Certo. pode ser com a pessoa com quem estamos, em que estamos sempre a insistir sobre os mesmos temas. E isso também já aconteceu comigo. Porque há alguma coisa que te irrita naquela pessoa e tu farias diferente ou tu não Whatever. percebes. É. E tu não estás a perceber que, além de estares a minar a vossa relação, tu estás só a prejudicar-te a ti. Porque estás constantemente A cismar. a cismar e a chatear-te a ti próprio e a estar nervoso com uma situação que vais a ver e não é assim tão relevante. E, portanto, ganhavas muito mais em estar calado. Portanto, eu acho Se aplica-se que... em tanta coisa na vida. É verdade. Portanto, acho que a felicidade também advém desta consciência. E, portanto, é um processo. É um processo que demora. Muito giro. Podemos esperar um segundo livro? Fogo, ainda agora lancei este, mas Não posso falar de outro, pá. foi essa pergunta. Eu espero que sim. Uhum. Não está ainda planeado, sou-te sincera. Ok. Ainda estou a absorver este e também tenho outros projetos que gostaria de desenvolver também no 25. Mas acho que sim, acho que depois deste livro assente, depois de o dar a conhecer ainda a mais pessoas, Uhum. acho que faz sentido continuar aquilo que foi uma história que começou aqui. Mas seria uma continuidade, E digo-te já. depois voltas ao Pode Acontecer. E depois volto. Boa. Para tu leres tão bem outra parte do livro. Muito obrigado. Olha, estamos mesmo a chegar ao final Ok. deste episódio. Eu tenho mais uma pergunta para ti, mas antes disso gostava de te convidar a ti que nos estás a ver e a ouvir nas diferentes plataformas onde está o Pode Acontecer, a seguires as páginas, colocares like no episódio e comentares, conforme te convidei há bocadinho a fazeres, ativar o sininho para receberes as notificações e convido também, e acho que vais adorar, a ires à página da Inês, 25 por Inês, porque é de facto uma dose diária de inspiração, de motivação, de reflexão e que deves mesmo fazer. Na final são duas perguntas, porque esqueci-me de perguntar uma coisa há bocadinho. Quando alguém te pede um texto personalizado, como é que é este processo de criação para entregares algo teu a outra pessoa sobre outra pessoa? Bem, como tu disseste, eu sou muito recatada. Eu às vezes tenho pessoas que me querem ligar. E eu confesso que eu fujo sempre disso. Até porque eu prefiro ter por escrito. Portanto, eu faço algumas... Eu tipicamente digo às pessoas para me contarem o que é que querem. Ok. Para ser totalmente espontâneo. Se eu vir que falta informação, e há informação-chave que eu preciso de saber, eu faço algumas perguntas mais diretas. Claro. Ok? Mas tipicamente é espontâneo. E as pessoas deixam-me uma mensagem com aquilo que é a situação, com aquilo que é a pessoa a quem se querem dirigir, com aquilo que é o objetivo daquilo que estão a escrever, e falamos de diversas coisas. Já escrevi para fins de relação. Para Fins de relação? Tantos, sim. Para pedidos de desculpa, para pessoas que descobriram que foram traídas e querem dizer um último adeus, votos de casamento... votos de casamento, é verdade, não te rias. Isto é brilhante. Tipo, tens que escrever um voto de casamento. Sim. Inês Fernandes. Mas repara, há pessoas que não... Eu percebo, estou a brincar, que não se expressam tão bem na palavra escrita. Eu percebo. Eu acho que é por aí. É que não se expressam tão bem ou que sobre elas não se conseguem expressar tão bem, ou sobre a pessoa que amam. Mas é extraordinário tu não conheceres essa pessoa e conseguires evidenciar essa essência. É um talento, Inês.
Como é óbvio, nem há dúvidas. Eu quero acreditar que sim, quero acreditar que é uma coisa diferente e sinto-me muito orgulhosa depois do feedback que recebo. Já recebi vídeos de pessoas a chorar, já recebi madrinhas e padrinhos a lerem os textos que eu escrevi em casamentos, portanto acabo por chorar imenso. Parece que eu tive no casamento também. Sei lá, mesmo quando alguém, já me aconteceu morrerem pessoas especiais e também me pedirem textos para lerem em cerimónias fúnebres, acaba também por ser um momento que me toca bastante. Portanto, temos de tudo um pouco e o processo acaba por ser muito espontâneo. Sempre que existem dúvidas durante o processo criativo ou antes, eu faço e as pessoas simplesmente respondem na hora. Muito bem. Quem quiser um texto personalizado da Inês Fernandes, faz favor, vai à página 25 por Inês e vão ter aqui uma obra incrível. E agora, uma última pergunta. Eu não preciso do telemóvel para a pergunta, mas o Pode Acontecer acaba sempre com a mesma pergunta. Mas no o que teu dizem caso... os teus olhos? Não, essa não. Pai, eu tinha preparado para esta. Essa não. Não. Acaba sempre com a mesma pergunta e achei fantástico quando li isto no teu livro, porque eu ia-te perguntar algo muito semelhante. Tu dizes algo como: sonhar é a melhor forma de sobreviver a alguma coisa muito má. Foram os sonhos que me salvaram de mim mesma. E por isso a minha pergunta, que é sempre a última pergunta do Pode Acontecer, é: qual o teu maior sonho? Olha, o meu maior sonho é continuar tão feliz quanto estou hoje. Eu hoje estou muito feliz. Portanto, espero que continue assim. E é preciso trabalhar para isso. Claro que sim. Inês, muito, muito obrigado por este momento. Adorei conversar Obrigada contigo. também. Acho que vamos conversar muito mais vezes, por isso, claro que sim. Obrigado por estar neste projeto. E obrigado a ti por nos acompanhares também. Lembra-te sempre que o Pode Acontecer existe para ti. Foi algo criado deste lado, mas que já é teu, porque entreguei-te no dia em que o lancei. E por isso, muito obrigado também pelo voto de confiança. Muito obrigado por estares desse lado. Encontramos-nos, claro, no próximo episódio. E lembra-te sempre que também pode acontecer contigo.